Meus caros, um disclaimer antes do início do vídeo. A produção a seguir não tem muita edição. É mais um podcast. Infelizmente, por problemas pessoais e acúmulo de trabalho na universidade, fiquei 6 meses em um hiato no canal. Porém, muitas ideias de discussões me apareceram e não pude deixar de compartilhar com vocês, então produzi o texto, que leva muita pesquisa e tempo, mas não pude editar muito, então recomendo que coloque seu fone de ouvido e mergulhe na discussão. Agradeço desde já, e fique no vídeo até o fim, e comente sobre suas reflexões. Vamos lá! Aya Elenion Kalima, seja muito bem-vindo de volta depois de um hiato de alguns meses ao Antenaf. Mas aqui as palavras continuam dançando como folhas ao vento em Lórien, e cada verso ecoa as vozes da antiga sabedoria de Arda. E eu sou Fernando, e hoje eu convido você a refletir comigo a partir das artes plásticas para fazer uma compreensão sobre a estrutura diabólica entre Morgoth e Sauron, mas principalmente nas suas radicais diferenças estéticas. E se você gosta desse tipo de reflexão e da complexidade do legendário de Tolkien, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem gosta também e se inscrever aqui no Antenaf. Mas antes de começarmos, aquele aviso tradicional, que esse vídeo é uma análise simbólica baseada numa leitura mitopoética da obra do Tolkien. Aqui a gente não tem intenção de fazer uma descrição factual ou exaustiva da história. Ao contrário, em muitos momentos eu já vou pressupor que você tem algum conhecimento prévio sobre os eventos e personagens aqui mencionados. Se você ainda não conhece esse conteúdo em profundidade, eu recomendo vividamente a leitura dos textos de Tolkien. E claro, como complemento, alguns excelentes canais aqui do YouTube que se dedicam com rigor à narrativa canônica. Esse espaço, por sua vez, é um convite à reflexão. E claro, se há algo aqui despertar dúvida, questionamento ou curiosidade, fique à vontade para deixar seu comentário e eu vou fazer o possível para responder com atenção e cuidado. Dito isso, vamos ao vídeo. No legendário de Tolkien, o mal não é uma força estática. Ele possui uma morfologia. Evolui, adapta-se e decai. Mas o que separa filosoficamente a loucura nihilista de um deus cósmico corrompido, que deseja reduzir toda a criação ao vazio da tirania sofisticada, de um Maia que governa o mundo através do ouro, da burocracia e do medo da morte? A queda de Melkor não foi apenas uma insubordinação moral, foi uma ruptura ontológica fundamental que introduziu a dissonância na própria música da criação, consumido por um vasto desejo demiúrgico de poder. Morgoth tornou-se incapaz de compreender o logos e o coração dos filhos de Ilúvatar. Sua única resposta ao que não podia dominar, a espiritualidade, era a força física bruta e a destruição do terror. Mas o seu maior servo aprendeu com as falhas de seu mestre. Sauron não se opunha à existência do mundo, desde que pudesse fazer o que quisesse com ele. Ele inaugura a teologia prática das trevas, a corrupção do logos humano, e não através do fogo de vulcões, mas através da ambição, da vaidade intelectual e do assombro diante de nossa própria mortalidade. Para compreendermos com profundidade essa transição do caos cósmico para a tirania institucional, nós não olharemos hoje para os textos de Tolkien apenas. Nós vamos invocar uma historiografia do Antigo Oriente Próximo e, acima de tudo, a história da arte. Como movimento simbolista europeu do fim desse Encla, espelha-se com uma precisão aterradora a teologia tolkieniana? O que a paralisia existencial e os olhos verde-amarelados fosforescentes do Lúcifer de Franz von Stuck, de 1890, nos ensinam sobre a dor e o isolamento de Morgoth? E com a alegoria de Satanás, a obra monumental do polonês Ludwik Stasiak, erguida sobre as coroas destruídas, moedas de ouro e crânios humanos, revela o exato modus operandi de Sauron em Númenor. Hoje, a estética da arte e a filosofia subscritiva nos guiarão pelos labirintos da vontade perversa. A transcrição do século XIX para o século XX marcou uma profunda reconfiguração da maneira como a arte e a filosofia compreendiam a condição humana e o problema moral. Afastando-se das restrições objetivas do realismo, o movimento simbolista europeu voltou-se para a exploração dos estados psicológicos subjetivos,
muitas vezes distorcendo a representação da realidade para alcançar um efeito emocional profundo e debruçando-se intensamente sobre as temáticas sombrias e metafísicas. Nesse contexto histórico-estético, a figura do anjo caído, o arquétipo de Lúcifer, deixou de ser representada puramente por meio da iconografia medieval grotesca ou bestial para encarnar o pathos humano, a rebelião intelectual e o isolamento cósmico. Esta internalização e humanização estética do mal dialoga de maneira notável com a teologia criativa de Tolkien, particularmente na condição de seu antagonismo primordial, Melkor, posteriormente nomeado pelos elfos como Morgoth, o inimigo sombrio do mundo, descrito como o mais poderoso dos Ainur e detentor dos maiores dons de poder e conhecimento concebidos por Ilúvatar. Melkor cedeu à arrogância, consumido por um vasto desejo demiúrgico de poder, e pela ambição de submeter a criação e as vontades alheias a seus próprios desígnios. A sua queda não representa apenas uma insubordinação moral, mas uma ruptura ontológica fundamental que introduziu a dissonância na própria música da criação. Filosoficamente, a essência de Morgoth ecoa às reflexões escatológicas e místicas sobre a soberania da vontade perversa. Como surge a tradição mística abordada por Eliphas Levi, e a figura de Lúcifer pode ser compreendida filosoficamente como a negação do anjo que recusa a submissão, tornando-se uma força flamejante de revolta e o próprio fogo vivo da destruição. De modo análogo, a cosmologia tolkieniana relata que Morgoth, incapaz de possuir a luz para si mesmo, desceu através do fogo da ira em uma grande queima, caindo nas trevas, para dominar Arda. O Vala caído dissipou a maior parte de sua essência original nos próprios constituintes físicos e na matéria da Terra-média, pondo-se a afirmar que toda a Terra-média era seu anel. Contudo, ao fundir-se de forma tão obsessiva com a matéria e o domínio bruto, Morgoth perdeu a sua capacidade de compreender o Logos e o coração dos filhos de Ilúvatar, sendo incapaz de dominá-los espiritualmente e incapaz de criar vida verdadeira. Seus propósitos reduziram-se ao mais puro niilismo e à negação. Sua essência tornou-se a de um Deus corrompido que odeia a própria existência do mundo e age através de força bruta, do terror e de uma majestade arruinada. Tolkien descreve chegando a Arda como uma montanha que avança no mar, com a cabeça em cima das nuvens, vestida de gelo e coroada de fumaça e fogo. E a luz dos olhos de Melkor era como uma chama que murcha com o calor e perfura como um fio mortal. É a partir dessa intersecção entre niilismo destrutivo e o mito tolkieniano e a reinterpretação psicológica da queda final do século XIX que a figura de Morgoth encontra sua perfeita tradução visual. A majestade aterradora e a melancolia de um ser imortal que escolheu o abismo encontraram seu espelho na arte da sucessão de Munich, preparando o terreno para a análise de uma representação mais emblemática da época. Para compreendermos a verdadeira estética da queda, precisamos olhar para o final do século XIX. O panorama artístico europeu passava por uma transição dolorosa, o abandono do realismo frio em favor das profundezas psicológicas do simbolismo. E é exatamente nesse cenário que o pintor alemão Franz von Stuck inaugura seu chamado período monumental sombrio, com uma obra que chocou a Europa, a tela Lucifer, de 1890. Como aponta o abrangente estudo iconográfico The Anatomy of Defiance, von Stuck abandona completamente a iconografia medieval e eclesiástica. Não há chifres bestiais, tridentes ou cajados fendidos. O que eles nos apresentam é um homem-demônio, nu. Uma criatura cuja a musculatura heróica contrasta de maneira trágica com sua absoluta desolação. Para entendermos o peso ontológico dessa figura, precisamos recorrer à filosofia mística. Na obra monumental Dogma e Ritual da Alta Magia, o ocultista filósofo francês Eliphas Levi nos adverte que a figura de Lúcifer, filosoficamente compreendida, é a negação encarnada. É a inteligência que recusa submissão, tornando-se uma força de revolta cega, o próprio fogo vivo que prefere queimar no inferno a servir na luz.
Eliphas Levi destrói o mito do monstro para nos mostrar que o abismo da vontade perversa. E é essa tragédia espiritual que fundamenta a criação de Tolkien. No ensaio Notes on Motives in the Silmarillion, compilado por Christopher Tolkien, no 10º volume da História da Terra-média, que é o Anel de Morgoth, já traduzido para o português pela HarperCollins, nos dá a chave definitiva para o mal cósmico. Melkor iniciou sua existência com o desejo da luz, mas ao perceber que não poderia possuir a chama imperecível de forma exclusiva, ele se frustrou. Ele desceu de Arda, como nos relata o Silmarillion, através do fogo e da ira, em uma grande queima caindo nas trevas. Olhem novamente para a pintura de von Stuck. A postura do anjo caído é uma clara subversão de O Pensador, a famosa escultura de Rodin. Mas onde a obra de Rodin se irradia o poder do pensamento voltado para a criação, Lucifer de Stuck exibe uma profunda paralisia existencial. Ele está sentado encolhido sobre o fardo intolerável de sua própria mente labiríntica. Como um verdadeiro herói trágico de Friedrich Nietzsche, esse demônio oscila entre a beleza apolínea do seu corpo e o caos dionisíaco de seu ódio e melancolia. Ele é a imagem exata de Morgoth, um vala de poder incalculável que foi consumido por um vasto desejo demiúrgico. Ao fundir sua essência com a matéria da Terra-média para tentar dominá-la, Morgoth tornou-se prisioneiro do próprio chão que envenenou. Paralisado, estagnado em seu niilismo. Mas o clímax psicológico dessa obra reside no olhar. 2 olhos de um verde amarelado fosforescente cortam a escuridão do espaço monumental. Eles se fixam em nós. O chamado olhar luciferiano carregado de um desafio mudo e de uma dor intelectual infinita. Foi esse exato olhar que aterrorizou a corte europeia, quando o rei Fernando I, da Bulgária, comprou essa pintura para sua coleção em Sófia. Os registros históricos contam que seus ministros reais ficaram tão horrorizados com a presença sombria da tela que costumavam fazer o sinal da cruz sempre que passavam por ela. Eles não suportavam a manifestação tangível da queda. E não é exatamente assim que Tolkien descreve a descida do inimigo sombrio? O Silmarillion nos diz que a luz dos olhos de Melkor eram como uma chama que murcha com o calor e perfura com o frio mortal. Em von Stuck, ele empurra ativamente sua asa escura para rejeitar a pálida luz celestial que brilha ao fundo. Em Tolkien, Morgoth vira o rosto para a noite eterna. Para ambos, o conhecimento de sua perda é irrevogável e seu verdadeiro eterno inferno. Ainda no texto Notes on Motives in the Silmarillion, do Anel de Morgoth, que temos esse tratado filosófico que Tolkien estabelece uma distinção ontológica crucial ou uma linha divisória definitiva entre a natureza do mal de Sauron e a degeneração existencial de seu mestre Morgoth. Tolkien nos explica que Sauron, mesmo em sua corrupção profunda, não havia alcançado um estágio de loucura nihilista. Sauron não se opunha à existência do mundo em si. O que ele desejava era controlá-lo e reorganizá-lo de acordo com a sua vontade, retendo resquícios de seu amor original, como um Maia do povo de Auli, pela ordem e pela coordenação. Mas Morgoth não. Morgoth não possui um plano cosmológico governamental. Consumido pela inveja e pelo ódio à própria existência de outras inteligências, o seu único desígnio passou a ser destruição, a redução ao nada de um universo no qual ele tinha apenas uma participação criativa, mas não um domínio exclusivo. Tolkien é categórico e aterrador a afirmar: caso Morgoth fosse vitorioso, ele teria em última instância destruído até mesmo as suas próprias criaturas subservientes, como os orcs, assim que eles terminassem de aniquilar elfos e homens. A sua fúria não cessaria até que toda a criação fosse desenvolvida a um caos sem forma. No entanto, para tentar obter este domínio absoluto da criação, Morgoth tomou uma decisão irrevogável que seria a sua perdição. Ele buscou controlar o Roa, a carne, a própria matéria física de Arda.
Diferente de Sauron, cujo poder assim, concentrado seria mais tarde focado na forja de um pequeno e singular artefato, as habilidades de Morgoth eram de um poder demiúrgico, como eu já disse, original, imensurável. E o que ele fez? Ele encarnou-se de forma permanente e permitiu que a maior parte de sua própria força nativa e a vontade passasse para os próprios constituintes físicos do planeta. O seu poder foi disseminado e dissipado na matéria da Terra-média, de modo que tudo que nascesse do solo, tudo que bebesse das águas ou respirasse dos ares, estaria propenso a ser maculado por uma influência latente. É aqui que Tolkien conclui o seu raciocínio de uma das mais belas e terríveis analogias. Ele escreve: toda a Terra-média era o Anel de Morgoth. Essa imanência metafísica do mal na própria matéria é o que explica por que a erradicação absoluta de Morgoth era impossível através de uma guerra convencional. Para iluminar sua influência, os Valar teriam que desintegrar a própria Terra. E é exatamente essa base teórica de Tolkien que solidifica nossa ligação estética com Lúcifer de Stuck. O mal cósmico de Morgoth não é de um imperador terreno elaborando intrigas políticas. É a agonia estática de um deus primordial que derrubou a sua própria grandiosidade no barro do mundo, apenas para corrompê-lo. Observe a pintura novamente. A entidade encontra-se fisicamente presa ao chão, que envenenou, imobilizada pelo peso do seu próprio corpo, consumida por ódio estéril e cego para o futuro. Mas essa fixação cega na destruição abriu caminho para a segunda fase do mal em Arda. O seu servo Sauron Não tá certo. O seu servo Sauron aprenderia com a ruína demiúrgica do seu mestre. Sauron não iria destruir, Sauron iria seduzir. Mas, por que Morgoth foi tão incapaz de seduzir os corações do filho de Ilúvatar em primeiro lugar? Isso nos leva diretamente ao centro do vazio monumental e da sua incompreensão fatal sobre o verdadeiro logos da criação. Olhemos mais uma vez para a tela de Franz von Stuck. A crítica da arte frequentemente descreve o ambiente que rodeia o anjo caído como um espaço quase monumental em seu vazio. A figura não exibe a serenidade de uma contemplação divina. O que vemos é um ser retido pelo fardo de seus próprios pensamentos. Ele está aprisionado na própria consciência, afogado na angústia intelectual de sua queda. Este isolamento estético, essa prisão mental brilhantemente pintada por Stuck, é a tradução verbal absoluta da solidão cosmogônica de Melkor. Lembremos que no Ainulindalë, o texto de abertura do Silmarillion, antes mesmo da criação de Arda, Melkor afastava-se de seus irmãos. Ele vagava sozinho pelos espaços vazios, tateando na escuridão em busca da chama imperecível. E por estar isolado, por afastar-se do todo, ele começou a conceber pensamentos próprios, pensamentos diferentes dos seus pares. E aí foi que a grande dissonância cósmica começou. Essa obsessão solipsista atinge seu clímax durante a grande música. Tolkien relata que Melkor estava tão profundamente absorvido com seus próprios pensamentos que prestou pouca atenção ao terceiro tema de Ilúvatar, o tema que introduziria os filhos de Eru, os elfos e os homens. Por conceber a existência apenas como uma extensão de sua própria vontade dominadora, Melkor foi incapaz de compreender o Logos. Ele não conseguia entender a essência espiritual e livre dessas novas inteligências. E como o ensaio Notes on Motives in Silmarillion nos revela, a atitude de Melkor em relação aos elfos e homens era um paradoxo terrível. Ele os desprezava por sua fraqueza física, pela sua falta de poder demiúrgico sobre a matéria, mas, simultaneamente, ele os temia. Ele os temia porque percebia, com desespero, que não possuía capacidade de aniquilar os seus espíritos, os seus Fëa. Incapaz de dominar espiritualmente e frustrado por não poder absorver o coração dos filhos de Ilúvatar para si, a resposta de Morgoth degenerou. Ela decaiu para a mais pura agressão física. Tolkien é explícito.
A única noção que Morgoth tinha de lidar com as outras inteligências era pela força bruta, ou pelo medo da força bruta. A destruição tornou-se seu único objetivo. Ao contrário de Sauron, que no futuro usaria a razão humana e a sedução para governar, a trajetória de Morgoth foi um exercício do mais puro niilismo. O ódio visceral a qualquer coisa que não procedesse de sua própria mente o levaria a destruir até mesmo os próprios orcs, apenas para reduzir Arda a um caos sem forma. E essa ruína ontológica, essa melancolia existencial, esse patos do ódio mortal que brilha nos olhos verde e amarelados de Lúcifer de Stuck. A tragédia final de Melkor é a tragédia do corpo. Ele decai a tal ponto que se torna prisioneiro da própria forma física que assumiu. Ele permitiu sua majestade cósmica para se tornar, usando as exatas palavras de Tolkien, um tirano do tamanho de um ogro de poder monstruoso. É uma queda vasta, uma perda de sanidade na sua própria grandeza arruinada. Com as mãos queimadas para sempre pelo toque da sagrada Silmarils, esmagado sob o peso da coroa de ferro que se tornou um cansaço mortal, Morgoth já não ousava sair de suas fortalezas profundas de Angband, consumidos pelo ódio que o devorava por dentro. Assim como Lúcifer simbolista, que empurra a asa escura para longe da pálida luz celestial, Morgoth age como um deus corrompido que se aliena de sua origem. Ele encontra a própria mente, contempla, completamente cega para o logos da criação, o seu inferno definitivo. Capítulo 2. Se a queda de Morgoth representa a desintegração ontológica e o niilismo destrutivo de uma divindade aprisionada em sua própria rebelião estática, a ascensão de seu maior servo Sauron inaugura uma morfologia inteiramente nova no mal do legendário. Saímos do campo do caos cósmico para entrarmos no domínio da tirania política, da corrupção psicológica, do controle racional sobre a ordem do mundo. Lembremos de quem era Sauron, originalmente um maia do povo de Auli, o grande ferreiro dos Valar. Sauron, antes que era chamado de Mairon, o Admirável, possuía uma virtude inata. Como Tolkien nos explica perfeitamente nos ensaios do volume Morgoth's Ring, a virtude de Sauron era seu amor pela ordem, seu planejamento e pela coordenação. Ele nutria uma aversão profunda à confusão e ao atrito inútil. Ao contrário do seu mestre, que foi consumido pelo ódio à própria existência de Arda e desejava reduzi-la ao nada absoluto, Sauron não opunha a existência do mundo, contanto que pudesse governá-lo, contanto que pudesse reorganizá-lo, estritamente de acordo com a sua própria vontade. Essa distinção teológica é fundamental para a nossa análise estética. O mal de Sauron não é uma força de aniquilação cósmica cega, é uma inteligência astuta, sedutora, que opera através das próprias engrenagens da civilização. Sauron explora o logos e as paixões da humanidade, a ambição, o orgulho, o assombro diante da morte. É aqui, senhoras e senhores, que a metamorfose teológica de Tolkien encontra seu perfeito espelho na história da arte. Não olhemos mais para o simbolismo melancólico e isolado de Franz von Stuck. Olhemos agora para o movimento da Młoda Polska, a jovem Polônia, através dessa obra monumental, datada aproximadamente de 1900, do pintor Ludwig Stasiak, e a tela Alegoria Zatanna, uma pintura que muito significativamente também atende ao título de Pan Sviata, ou seja, o Senhor do Mundo. Na tela de Stasiak, afasta-se toda a iconografia bestial e medieval também, e afasta-se, além disso, do romantismo trágico do anjo sofredor de Stuck. O seu Satanás não está agonizando em isolamento no abismo, mas, pelo contrário, ele é um monarca triunfante, um ser antropomórfico, sereno e perfeitamente organizado, não forte, fisicamente dizendo, mas está exercendo ativamente o seu governo sobre a esfera terrestre. A ressonância com a subcriação tolkieniana chega a ser vertiginosa em sua precisão.
Quando Sauron atinge o ápice de sua tirania na Segunda Era, após orquestrar a forja dos Anéis de Poder para corromper os líderes da Terra-média, quais são os títulos que ele assume em sua suprema arrogância? Ele se proclama Rei dos Homens, Senhor da Terra, e é exatamente como a obra de Stasiak, o Senhor do Mundo. Voltando ao grande ocultista e filósofo Eliphas Levi, seu clássico Dogma e Ritual da Alta Magia, ele nos adverte sobre a natureza dessa dominação. Ele diz que o mal político prospera exatamente quando apresenta aos homens um senhor que sancionará o que eles desejam e não o proibirá. O mal manipula nossas fraquezas e nossos instintos para fazer de nós instrumentos da nossa própria depravação. Foi assim que Sauron encarou essa sedução fatal em Númenor. Ele não aterrorizou os homens com a força de um vulcão em erupção imediata. Ele seduziu para a promessa teatral do poder absoluto sobre a matéria. E preparem-se, porque agora nós vamos dissecar esses elementos da pintura. O ouro, a razão corrompida e o trono erguido sobre os crânios, para entender exatamente como o Senhor dos Dons forjou as correntes que escravizaram a mente humana. Afastando-se diametralmente do isolamento angustiado e do niilismo estático que acabamos de ver em Stuck, a obra Alegoria Zatanna, pintada por volta de 1900 por Stasiak, apresenta uma reconfiguração visual do mal. Uma reconfiguração que se alinha de forma exata e arrepiante à ascensão de Sauron na Segunda Era da Terra-média. Como nos aponta um estudo iconográfico titulado A Soberania do Mal na Virada do Século, a tela de Stasiak afasta da iconografia medieval de uma criatura bestial. Ela nos apresenta o diabo sob uma forma majestosa e antropomórfica que, na tela, este Satanás não está sofrendo as consequências de uma rebelião cósmica. Ele exibe uma compostura calma, quase teatral, quase cômica. Ele está governando altivamente sobre a esfera terrestre como um monarca triunfante. Observe o simbolismo pictório que Stasiak utiliza para traduzir a natureza do mal político. A figura central segura um cetro firme e vertical, um emblema de controle, autoridade e fundamentalmente de ordem organizada. Aos seus pés encontram-se dispersas moedas de ouro brilhante. Esse detalhe é de suma importância. Stasiak identifica que o mal, em sua face de governança terrena, não atua como um agente de destruição pura e cega. Ele atua como um sedutor sofisticado que utiliza o orgulho e a riqueza material como instrumentos primários para escravizar a vontade humana, ilustrando assim a corrupção do Logos, através da avareza. Esta concepção estética reflete com extrema precisão a ontologia de Sauron. Ao contrário de Morgoth, cujo desejo demiúrgico frustrado levou ao niilismo de querer aniquilar a existência, o grande traço original de Sauron, quando ele ainda era Maia, ou seja, Mairon, um aprendiz de Auli, era o seu amor inato pela ordem, pelo planejamento, pela coordenação. E como Tolkien deixa claro em seus ensaios, Sauron nutriu uma aversão profunda à confusão e ao caos. Sauron desejava dominar a Terra-média para reorganizá-la de acordo com sua própria vontade. E quando atingiu o ápice de sua tirania, o Senhor Sombrio assumiu a arrogância e o messianismo, títulos que dão nome à obra de Stasiak. Ele proclamou a si mesmo como Rei dos Homens, Senhor da Terra, e em seu maior grau de vontade, o Senhor do Mundo, a tradução exata do título polonês da pintura, Pan Sviata. A correlação entre o ouro aos pés do Satanás de Stasiak e os artifícios de Sauron revela o cerne da tragédia humana na obra de Tolkien. Para estabelecer o seu domínio não bélico, Sauron subverteu a racionalidade dos povos livres. Ele assumiu disfarces belos e adotou o nome de Anatar, ou seja, Senhor dos Presentes, Senhor dos Dons. E em vez de desfrutar com fogo, ele orquestrou a forja dos Anéis de Poder. E a quem ele distribuiu a maior parte desses anéis mágicos? Aos líderes dos homens. Sauron sabia que a humanidade era mais dócil à sua vontade, a mais fácil de ser subjugada devido à ambição indomável.
O ocultista Eliphas Levi, discorrendo sobre a psicologia oculta da dominação, adverte que acariciar as fraquezas de uma individualidade é apoderar-se dela e fazer dela um instrumento na ordem dos mesmos erros e das mesmas depravações. E foi assim que essa engenharia psicológica que Sauron utilizou não quebrou a vontade dos reis humanos com tortura física, mas sim por meio da promessa da glória vasta de riqueza, o ouro de Stasiak. Ele alimentou a ambição e as vaidades terrenas de dentro para fora. A própria razão e o desejo humano por poder foram usados como armas de corrupção. Os monarcas aceitaram os anéis e obtiveram o poder do ouro, mas caíram numa armadilha espiritual irreversível, tornando-se os Nazgûl escravos invisíveis da vontade do Senhor Sombrio. A majestade corrompida e teatral de Stasiak nos obriga a questionar quem são os verdadeiros senhores do mundo e qual o preço dessa soberania sobre a matéria em detrimento do espírito. Sauron governa porque compreende as engrenagens da ambição. Mas, se olharmos bem de perto para a base do trono desse Senhor do mundo, veremos que ele não repousa apenas sobre o ouro e veludo. Ele se ergue sobre uma pilha macabra de crânios humanos e coroas destruídas. O domínio do mal é construído sobre o medo. E essa exploração política e teológica da nossa primeira mortalidade que nos levará ao abismo de Númenor. E para compreender essa correspondência entre o modelo da corrupção de Sauron e a estética decadente apresentada na pintura de Stasiak, nós precisamos primeiro estabelecer a ontologia fundamental desse segundo Senhor Sombrio. Tolkien aponta, em seus ensaios filosóficos tardios, que também estão lá nos Anéis de Morgoth, a essência de Sauron divergia radicalmente da loucura nihilística de Morgoth. O texto de Tolkien é categórico ao afirmar que Sauron não objetivava a existência do mundo, contanto que pudesse fazer o que quisesse com ele. Originalmente, um Maia O antigo Maia de Auli, o ferreiro dos Valar, a grande virtude de Sauron, que ironicamente seria a causa direta de sua queda, era o seu amor pela ordem, pelo planejamento e pela coordenação. Ele nutria uma aversão profunda a qualquer tipo de confusão ou atrito inútil. E diferente de Melkor, que desejava desfazer a criação até o nada, Sauron desejava governá-la e reorganizá-la de acordo com seus próprios desígnios estruturados. É precisamente essa racionalidade fria, calculadora e política que encontra o seu espelho na alegaria de Zatanna. A análise iconográfica de Stasiak afasta-se do romantismo trágico para retratar Satã como uma personificação máxima da decadência. Mas o elemento mais revelador da pintura, aquele que desvenda o método da tirania, encontra-se no chão. Moedas de ouro, dispersas e brilhantes aos pés do trono, que historiadores da arte, como aponta o estudo A Soberania do Mal na virada do século, indicam que a presença do ouro na obra fundamental, pois identifica o pecado da ganância como o principal motor do reino mundano. Stasiak nos avisa: o mal político não é agente de destruição, ele é um sedutor requintado que utiliza o orgulho e riqueza material para escravizar a vontade humana. Essa dinâmica de sedução através da riqueza e do orgulho é a tradução perfeita do modus operandi de Sauron na Segunda Era. Compreendendo que não poderia dominar os povos livres apenas pela força bruta, porque nem aos tempos de Melkor ele era considerado um guerreiro, e isso faria arriscar a ruína de seus próprios planos de ordem, Sauron subverte o logos dos seus inimigos. Ele adota uma forma bela, a de Anatar. Em vez de destruir a Terra-média com fogo, ele usou a sua vontade e sabedoria para ensinar os elfos a forma, para ensinar os ofícios
para ensinar os ofícios ao filho de Ilúvatar de forma velada e orquestrar a forja dos Anéis de Poder. A corrupção do Logos humano atinge seu ápice na destruição desses anéis. A corrupção do Logos humano atinge seu ápice sombrio na destruição desses anéis. Tolkien relata que Sauron o distribuiu visando trazer para o seu domínio todos aqueles que desejavam um poder secreto além da medida de sua espécie. E foi com os homens que ele obteve seu maior e mais terrível sucesso, pois a humanidade provou ser a mais dócil à sua vontade. Os 9 anéis, que foram entregues aos grandes senhores guerreiros humanos, conferindo-lhes glória e uma imensa riqueza, fez com que o ouro e o poder tornassem a ruína irreversível. Assim como já citei, aquela ideia de Eliphas Levi de acariciar as fraquezas de uma individualidade e apoderar-se dele e fazer deles um instrumento na ordem dos mesmos erros e das mesmas depravações é exatamente a engenharia psicológica que Sauron utilizou. Ele não quebrou a vontade dos reis com torturas medievais. Ele alimentou suas ambições e as suas vaidades terrenas de dentro para fora, até que eles caíssem sobre a servidão do Um Anel e se tornassem os Nazgûl. A majestade corrompida, pintada por Staniak, nos obriga a questionar quem são os verdadeiros senhores do mundo e qual é o preço da soberania sobre a matéria. Sauron, tal como Pansvata, o senhor do mundo da pintura polonesa, governa porque compreende as engrenagens da ambição. Ele capitaliza sobre essa falibilidade da razão humana, o desejo de acumular o ouro, o desejo de governar as coroas e o desejo de transcender os limites naturais. O seu triunfo psicológico reside no fato terrível de que as suas vítimas, ao buscarem se tornar senhores do mundo material, entregam voluntariamente sua liberdade e tornam-se prisioneiros invisíveis na corte sombria do tirano. E nós falamos sobre ambição, nós falamos sobre o ouro, o poder, a subversão da racionalidade humana, mas se olharmos mais de perto ainda para a parte inferior do quadro da Alegaria Zatanna do Staniak, veremos que a base sobre a qual o trono do diabo se ergue não é feita de riquezas. O Senhor do Mundo repousa sobre uma base macabra, que é a pilha dos crânios humanos em diversos estágios de decomposição, ladeada por coroas de soberanos, terrenos e cetros quebrados. Na história da arte, isso é chamado de iconografia de vanitas, ou memento mori, como muitos devem conhecer. Um lembrete implacável da mortalidade. A mensagem visual de Staniak na virada do século XIX é gráfica, profunda e inquestionável. O domínio absoluto do mal não se sustenta apenas sobre o desejo de viver. Ele se ergue fundamentalmente sobre o rosto mortal da ambição humana. Ele se ergue sobre o nosso pânico primordial diante da morte. E é aqui que a arte simbolista polonesa colide de frente com o texto mais filosófico e denso e doloroso do legendário de Tolkien. No 10º volume da história da Terra-média, no Anel de Morgoth, nos é apresentado o ensaio Antrabet Finrod a Andref, o qual eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre esse debate, que trata de um diálogo teológico vasto entre o rei elfo Finrod Felagund e a sábia mulher humana Andref. E nesse texto, a tradição dos homens revela um segredo aterrorizante. A humanidade não acreditava ser uma raça de vida curta por natureza. Ela acreditava que a morte, de forma traumática, como a experimentamos, havia sido uma punição, uma malícia imposta pelo Senhor das Trevas no alvorecer de nossa história. Finrod deduz com precisão cirúrgica que o grande trauma da humanidade, o enraizamento do medo da morte como horror existencial, foi o principal e mais duradouro resultado da ação direta da sombra sobre a nossa psique. Avançamos então no tempo para a Segunda Era, para a gloriosa ilha de Númenor, e observamos a Pansviata, o Senhor do Medo, entrar em ação. Sauron não precisou sitiar Númenor com orcs. Ele usou a morte. Ele usou os crânios. À medida que o poder material dos Númenóreanos crescia, o medo da morte tornava-se cada vez mais sombrio entre eles.
Os grandes reis dos homens começaram a preencher sua ilha com túmulos gigantescos, silenciosos, onde o pensamento da mortalidade era venerado na escuridão. Quando o orgulhoso rei Ar-Pharazôn envelheceu, o Silmarillion nos diz que ele sentiu a sombra da morte se aproximar de si como os dias que se alongavam, sendo preenchido por um terrível medo e ira. E foi nessa hora pela qual Sauron esperou com paciência de um predador imortal que o sedutor desferiu o golpe final. Elevando a posição de sumo sacerdote, Sauron instituiu o culto a Melkor. E ele manipulou o seu próprio terror psicológico que os homens nutriam desde o abismo, prometendo-lhes a vida eterna. Com que preço? O derramamento de sangue, sacrifícios humanos realizados nas chamas de um grande templo. Sauron convenceu o maior império da humanidade a adorar as trevas e a declarar guerra aos Valar para usurpar a imortalidade. Assim como Satanás na tela de Staniak, que descansa em pé, sereno, indiferente sobre a coroa arruinada e os ossos secos daqueles que buscam o poder terreno, Sauron cimentou a sua própria vitória psicológica. Sauron não usou choque de espadas, ele manipulou Ar-Pharazôn para que, caminhando diretamente sobre a sombra da morte, o próprio monarca conduzisse a maior frota humana da história para o abismo, culminando na submissão de Númenor. Sauron converteu o desejo insaciável pela vida no próprio instrumento da morte, e na sua própria queda, ria, gargalhava em cima do seu trono ao afundar de Númenor. Ao olhar para a obra de Staniak, eu vejo Sauron gargalhante. Para compreendermos a totalidade dessa imensa fratura ontológica entre a primeira e a segunda era da Terra-média e a sua correspondência direta na ruptura estética entre Lúcifer de Stuk e o Senhor do Mundo de Stasiak, nós devemos elevar nossa análise ao âmbito puramente estético para o plano da teologia histórico-política. O mal, em sua progressão, deixa de ser uma teofania de destruição cósmica para se tornar uma engrenagem burocrática e psicológica de Estado. O historiador Mark Smith, numa das obras mais didáticas sobre a teologia antiga, que é The Early History of God, que tem tradução em português, que eu acho que é uma breve história de Deus, demonstra como a monarquia no Antigo Oriente Próximo utilizava o que ele chama de mito do conflito cósmico. Ele cita batalhas mitológicas como a de Baal e Yan em Ugarit, ou de Marduk e Tiamat na Babilônia, e nos revela que esses mitos tinham uma função estritamente política. O poder do deus padroeiro sobre o caos servia para reforçar e legitimar o poder imperial do monarca humano sobre os seus inimigos. A monarquia fomentava, assim, uma religião nacional e centralizada que assimilava arbítrios divinos para exaltar a identidade absoluta de Estado. E é exatamente esta a engenharia teológica de Sauron que se aplica em Númenor. Enquanto Morgoth lutava uma guerra demiúrgica literal contra os Valar, o caos de Yan e Tiamat, encarnado no fogo e no gelo do mundo primitivo, Sauron opera a transição para o mal de um nacionalismo religioso. Em Númenor, Sauron não destrói a civilização de imediato, ele a coopta. Elevando a sumo sacerdote, ele cria o culto de Estado, centralizando o poder em torno do rei Ar-Pharazôn, sobre a mentira de que se a adoração de Melkor lhe concedesse a imortalidade e o domínio total do globo. Sauron usa a teologia do conflito cósmico para justificar a guerra política da humanidade contra a divindade do Oeste. O mal torna-se institucional. Mas o que é o verdadeiro motor dessa instituição sombria? Mark Smith observa que a figura de Mot, a morte na tradução da cananeia, foi personificada e demonizada como um inimigo devorador supremo no Antigo Oriente Próximo. O terror abissal. O gênio perverso de Sauron constituiu em deturpar o primeiro Logos de Ilúvatar. Eru havia concebido a morte como dádiva dos homens, uma libertação transcendente dos limites do mundo físico.
mas Sauron transformou essa dádiva na personificação do Mots demoníaco, reduzindo-a a uma punição e uma sombra de terror pelos Valar. É aqui, meus caros, que a pintura de Stasiak ganha a sua leitura mais aterradora. O Satã de Stasiak governa sobre moedas de ouro e uma pilha de crânios. O filósofo que eu já citei, Eliphas Levi, diz que o diabo, em magia negra, é o grande agente mágico empregado para o mal por uma vontade perversa, e não um deus anticriador dotado de personalidade absoluta. O mal prospera quando, nas palavras textuais de Levi, acaricia a fraqueza de uma individualidade, fazendo dela um instrumento na ordem das mesmas depravações. O ouro dos anéis de poder, os crânios de terror de Mots infundido nos corações dos Númenóreanos, são as ilusões de que a vontade perversa de Sauron utiliza para escravizar o livre-arbítrio. O mal triunfa porque a própria humanidade, corrompida pelo medo e o abismo e pela ganância, ergue voluntariamente o trono do seu próprio algoz. E chegamos, assim, enfim, à nossa dialética final. No princípio, houve o desejo demiúrgico. O Lúcifer de Franz von Stuck captura a tragédia de um espírito de grandeza imensurável que, ao não possuir a chama imperecível apenas para si, encerrou-se em um solipsismo agonizante. Morgoth é o mal cosmológico. É cego para o coração do outro, dispersando sua vastidão primeira na própria matéria de Arda até tornar-se um tirano monstruoso e niilista. No entanto, o mal se adapta à civilização. A alegoria de Ludwig Stasiak revela o mal sociológico e político. O Maia Sauron, cuja virtude original era o amor pela ordem, não almeja o vazio, ele almeja o totalitarismo. Ele veste a máscara do racionalismo político e do iluminismo prometeico para evidenciar o logos de dentro para fora. Se Morgoth tentou enganar a humanidade, se Morgoth tentou esmagar a humanidade com a montanha e o vulcão, Sauron a compra com seu próprio orgulho. A transição estética entre a dor abissal de Stuck e a majestade cômico-macabra de Stasiak é a perfeita manifestação visual da queda teológica escrita por Tolkien. O mal em Arda decai do épico para o sistêmico. Contudo, ambos os senhores do escuro falharam. E falham pelo mesmo axioma filosófico, a sua incapacidade crônica de compreender não o logos dos homens, mas o logos da graça. A força que reside na fraqueza aparente e no sacrifício voluntário, a renúncia de Frodo, a lealdade de Sam e o valor incalculável do homem comum. Como adverte Eliphas Levi, o mal é a ilusão de uma razão sem autoridade, de uma autoridade sem razão. Ele se autoconsome ao reduzir a criação a um mero instrumento, seja pela melancolia petrificada do anjo de von Stuck, que refuta a salvação, ou no governo parasitário do demônio de Stasiak, erguido sobre ossos. O mal de Melkor e Sauron revela-se filosoficamente estéril. Eles não podem criar, apenas usurpam, corrompem e, inevitavelmente, desmoronam sobre o peso do próprio vazio, devolvendo ao grande tema de Eru Ilúvatar uma glória e uma beleza que eles mesmos, em sua arrogância infinita, jamais poderiam conceber. E assim, esse foi mais um ensaio aqui no Antenaf. Se você gostou e teve prazer em mergulhar nesse abismo filosófico até aqui, deixe sua marca nos comentários, deixe seu like, e você sabe que a sabedoria constrói na partilha da luz. Até a próxima jornada e Namari.